Milhares de brasileiros moram no exterior e passam despercebidos pelas autoridades brasileiras lá fora, pelo simples fato de não se registrarem nas embaixadas ou nos consulados do Brasil. Quem se cadastra recebe uma carteira chamada de matrícula consular. O documento, além de ajudar o governo brasileiro a manter contato com os nacionais no exterior, pode ser muito útil em situações de emergência. No Brasileiros no Mundo de hoje, você vai saber por que a matrícula consular é importante e o que é preciso para obtê-la. Desempregado e com um filho recém-nascido para criar, Jefferson decidiu deixar o Brasil em busca de novas oportunidades. Foi para a Bélgica trabalhar na construção civil. Apesar de estar irregular, fez questão de procurar a embaixada brasileira em Bruxelas para se registrar perante as autoridades. Minha vida era sempre o mais claro possível, para facilitar a legalização. O registro que o Jefferson fez é conhecido como matrícula consular, que nada mais é do que uma identificação do imigrante brasileiro junto às embaixadas e consulados do Brasil. A inscrição permite que os serviços consulares, como a expedição de documentos, sejam prestados com mais rapidez e eficiência. É a forma que as autoridades do país têm para manter o contato com os nacionais que se encontram naquele país. A matrícula é opcional e gratuita, mas ainda são poucos os brasileiros que se inscrevem. O principal motivo, no caso dos emigrantes em situação irregular, é o medo de ter as suas informações divulgadas, mesmo com a garantia de sigilo por parte da representação consular. Tem pessoas que sim, têm medo. Eu conheci várias pessoas que nunca foram na embaixada com medo de um dia alguma autoridade belga pedir documentação de todo mundo. Só que isso não é permitido. O consulado é uma parte do Brasil no exterior. Ninguém entra. O esclarecimento de que a inscrição consular não afeta absolutamente, não interfere no status migratório da pessoa, esteja ela em situação regular ou eventualmente em situação irregular no país, a matrícula consular não vai ser um caminho para denunciá-la ou para que as autoridades daquele país saibam dessa circunstância. Os dados fornecidos pelos brasileiros servem até mesmo no caso de catástrofes. A gente esclarece que a matrícula consular tem a ver com os dados que a gente precisa no caso de qualquer emergência, não só do brasileiro lá, como também da família aqui, que precisa de uma informação, por exemplo, do brasileiro que está lá. Para se inscrever, basta levar à embaixada ou ao consulado mais próximo um documento que comprove a nacionalidade brasileira, além de uma foto. Efetivada a matrícula, o imigrante recebe um documento de identificação. Apesar de simples, o procedimento tem recebido críticas. Eles dizem que em alguns países não tem muita informação sobre isso. E mesmo quando buscam, tem pouca resposta, ou então fazem a inscrição e não tem retorno dessa inscrição. No último ano, o governo brasileiro lançou uma nova carteira de matrícula consular que traz dados biométricos e código de barras. O objetivo inicial é fornecer aos brasileiros residentes nos Estados Unidos um documento de identidade que seja aceito pelas autoridades e estabelecimentos norte-americanos. A carteira se inspira em iniciativas anteriores adotadas por México, El Salvador e Guatemala. A semelhança está no conceito: oferecer aos nacionais no exterior um documento de identidade emitido com base em averiguação rigorosa dos dados e padrões elevados de segurança. E hoje está com a gente o embaixador Eduardo Gradiloni, subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior do Ministério das Relações Exteriores. Embaixador, por que uma nova carteira de matrícula consular foi lançada nos Estados Unidos? Bom, nós temos carteira de matrícula consular em todos os lugares. Todos os consulados têm um sistema de registro para você poder saber quem são os brasileiros que estão na jurisdição, poder informá-los e para que eles também tenham, talvez até, maior facilidade de se identificar quando precisam de alguns serviços, inclusive agilizando esses serviços. No caso dos Estados Unidos, nós resolvemos um pouco seguir o exemplo do México, que tem uma carteira de matrícula consular mais sofisticada, com mais requisitos, atributos de segurança. Então, nós produzimos essa carteira, que é uma carteira, então, mais aceita nas entidades americanas que
decidiram acatar esse tipo de documento. Por exemplo, há bancos que aceitam essa carteira para abrir contas de brasileiros. Há instituições que permitem também que você apresente esse documento como prova de identidade. E hoje, praticamente, você não entra em nenhum edifício público nos Estados Unidos se você não tiver uma carteira de identificação. De modo que quem não estiver com o seu passaporte, às vezes você deixa o passaporte em casa, se tiver com essa carteira, em muitos lugares você pode utilizá-la para se identificar. Essa foi a razão pela qual nos Estados Unidos fizemos uma carteira um pouquinho mais sofisticada do que aqui temos em outros lugares. Esse novo modelo também será implantado em outros países? Olha, em outros países pode não haver necessidade de se fazer uma carteira de matrícula consular tão sofisticada. O que é importante na carteira? Não é a carteira propriamente, é a utilidade que ela possa ter. A maior utilidade da inscrição é nós sabermos quem são os brasileiros, quantos são, podemos, com base nisso, adotarmos políticas em benefício desses brasileiros, estabelecermos onde é melhor criar um consulado, que tipo de serviços prestar a essa comunidade brasileira. De modo que o mais importante é nós sabermos quem são os brasileiros saberem que o consulado está lá e manter esse vínculo com os brasileiros. De modo que, dependendo do lugar, podemos adotar um sistema de carteira de matrícula consular parecido com os Estados Unidos. Já temos, por exemplo, um sistema mais ou menos parecido em Tóquio. Nós temos um sistema via internet em Montevideo, de modo conforme o país, conforme as circunstâncias, conforme o tamanho da comunidade brasileira, nós podemos ir aperfeiçoando e disseminar esse modelo de matrícula consular assim, mais sofisticado para todos os brasileiros no exterior. Como que o governo confere a autenticidade dos dados fornecidos pelos emigrantes para evitar fraudes ou que o documento seja usado por criminosos? Para fazer a matrícula consular, o brasileiro tem que apresentar pelo menos algum tipo de documento. Nós temos todos os tipos de condições de verificar se esse documento é realmente genuíno e, com base nele, conceder a matrícula consular. Quem se registra em um país e depois vai morar em outro, precisa de um novo registro? Precisa, porque a ideia é justamente saber onde estão os brasileiros, né? Então, o brasileiro que estava vivendo, por exemplo, nos Estados Unidos e muda para a Europa, nós precisamos saber que ele deixou de morar nos Estados Unidos e passou a morar na Europa. E na Europa ele vai se registrar num dos nossos consulados, nós precisamos saber a que consulado ele está se filiando e saber qual é o domicílio de residência. Imagine, por exemplo, que haja um furacão, que haja uma catástrofe, que haja uma guerra, que haja um tsunami, ou haja qualquer tipo de providência que exija uma mobilização rápida dos brasileiros. É com base nesses registros que nós vamos poder localizar os brasileiros. Então é preciso que ele esteja registrado junto ao consulado de jurisdição da residência dele. Uhum. Nós vimos na reportagem que muita gente reclama de que não há muita informação sobre a matrícula consular ou de que quando se busca informação não se tem resposta. Tem até pessoas que chegam a fazer a inscrição, mas não tem qualquer retorno. O que o senhor pode dizer sobre isso? Nós estamos tentando promover mais a matrícula consular como uma forma de mostrar que existe esse trabalho, né, de ajuda dos consulados aos brasileiros, e vamos procurar fazer isso principalmente este ano, agora que nós temos um decreto que estabelece uma política para os brasileiros no exterior, que cria um sistema de conferências brasileiros no mundo, que já existia, mas agora está institucionalizado, e cria um conselho de representantes de brasileiros no exterior. Pois bem, as eleições para esse conselho, elas vão ser também um instrumento de divulgação da carteira de matrícula consular, ou mais especificamente da importância de você fazer o registro, a inscrição ou a matrícula consular. Porque os eleitores, né, que vão participar dessa eleição, entre os requisitos para poder ser eleito ou ser eleitor,
será o de ter essa inscrição consular, inclusive até por um mecanismo de você se alistando como eleitor, você automaticamente poder ser já matriculado. De modo que é um pouquinho agora que nós vamos trabalhar mais para divulgar melhor a carteira de matrícula consular. Depois do intervalo, a participação dos brasileiros que vivem no exterior. Você está assistindo ao Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Com a gente, o embaixador Eduardo Gradiloni, subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior do Ministério das Relações Exteriores. E agora, a participação dos emigrantes brasileiros. A gente começa com um depoimento que vem dos Estados Unidos. Meu nome é Gilberto Mendes. Eu acho que todo brasileiro deveria se aproximar do consulado brasileiro, se identificar e fazer um registro falando da sua existência no país. Isso facilitaria e muito uma contagem, um controle e uma localização onde estão os brasileiros e o que eles fazem no país através da palavra oficial do consulado, de sua jurisdição. Olha, Gilberto, é muito importante. Isso que você diz é o que nós estamos procurando fazer. Essa aproximação do brasileiro com o consulado é fundamental. O brasileiro, mesmo criticando, ele nos ajuda muito. É importantíssimo que nós saibamos onde estão os brasileiros, é importantíssimo que nós tenhamos a reação dos brasileiros aos nossos serviços e por isso que nós criamos uma ouvidoria consular, até para poder escutar melhor quais são as necessidades e reivindicações dos brasileiros. É importantíssimo saber quantos brasileiros nós temos no exterior. Sem isso, nós não podemos saber quantos consulados nós temos que abrir, quantos funcionários precisamos alocar para atendimento desses brasileiros. Enfim, as políticas públicas a eles dirigidas dependem desse conhecimento. Aproveitando que o senhor falou da ouvidoria, como é que o brasileiro que está lá fora faz para entrar em contato, fazer sua reclamação, deixar sua dúvida? Bom, nós temos, além da ouvidoria, nós temos o Núcleo de Assistência aos Brasileiros. O Núcleo de Assistência aos Brasileiros trabalha aqui no Brasil, é um setor com vários funcionários que ficam o dia inteiro atendendo a telefonemas de famílias com parentes ou amigos em dificuldades no exterior. Nós procuramos fazer a ponte entre essas famílias aqui e os nossos consulados para que os nossos consulados deem apoio a esses brasileiros. Tanto no caso quanto no outro, nós temos dois portais, um portal consular e a ouvidoria consular, que tem também mais ou menos o mesmo endereço, mas você entra no portal consular ou entra no portal das comunidades, você tem um local onde fazer a sua reclamação, a sua sugestão, o seu comentário. E cada consulado brasileiro no exterior tem, inclusive, uma caixa para sugestões e críticas. De modo que o brasileiro que queira reclamar e tem algum tipo de constrangimento, não queira reclamar diretamente, prefira fazer através da caixa de sugestões ou através da internet, ele tem todas as condições de fazê-lo. E, repito, é muito importante. Ao invés de recebermos mal as críticas, nós recebemos como uma demonstração de interesse do brasileiro e é com base nelas que nós vamos melhorar os nossos serviços. A próxima participação vem de Angola, na África. Meu nome é Iga Bastianelli, eu nasci em Salvador, na Bahia. Eu moro há 1 ano e meio aqui em Luanda, né, que é a capital de Angola. Eu aproveito a oportunidade para perguntar quais as vantagens aqui em Angola, né, de possuir essa carteira, de possuir essa matrícula consular. A maior vantagem de todas que é de você se mostrar e de nós sabermos quem é o brasileiro que reside na jurisdição, sabermos quantos somos, agilizarmos serviços consulares, permitir que possamos dar informação e eventualmente mobilizá-los em caso de necessidade. E recomendamos sempre que um brasileiro chegue no exterior para permanecer por mais tempo, que ele vá ao consulado. Futuramente nós vamos dispor de métodos mais
informatizado de matrícula consular via internet. Nós estamos informatizando toda a nossa rede de atendimento consular, já temos um sistema consular integrado e possivelmente no futuro muito vai ser automatizado. Por exemplo, uma pessoa que já pediu um passaporte, os dados já ficariam registrados de modo que a pessoa não precisaria fazer uma matrícula consular especificamente, porque o próprio fato de requisitar algum serviço já permitiria que isso ocorresse. Alguns países condicionam a prestação de serviço à matrícula consular. Eu acho que no futuro isso vai estar facilitado, mas a mensagem mais importante é de mostrar como é importante, né, como é fundamental nós termos essa comunicação, esse vínculo do brasileiro com os consulados, e a matrícula consular é o método mais básico, mais fundamental nesse sentido. Temos também outro comentário dos Estados Unidos. Vamos ver. Paulo de Souza, do jornal Nossa Gente. Estou localizado em Orlando, Flórida. Eu acho muito importante, nós estamos com o jornal apoiando os consulados, divulgando o máximo possível para as pessoas se matricularem, fazerem sua carteirinha e terem uma identidade, né? Aqui nos Estados Unidos, essa identidade já pode ser usada em alguns condados para abrir conta em banco. Você pode ser usada essa identidade para entrar em órgãos públicos, uma prefeitura, qualquer órgão público. Alguns locais já estão aceitando essa identidade. No caso dos Estados Unidos, depende de cada estado, porque a legislação de cada estado é diferente. Às vezes depende de cada condado. Por isso que é uma negociação permanente nossa. Nós, por exemplo, agora fazemos negociações com um determinado estado, explicando as vantagens, né? Como é melhor ter uma pessoa documentada do que ter uma pessoa indocumentada. Em outros países, às vezes não há uma exigência tão grande no sentido de que você tem uma carteira de matrícula consular com esses requisitos, né? Uma declaração do consulado, um atestado de residência do consulado, o próprio passaporte pode bastar. Mas acho que mesmo em outros países, né, facilita muito se você tiver uma carteira com um modo de, inclusive, você atestar que esse documento é genuíno, ligando para o consulado e checando que o brasileiro realmente está vinculado a ele. De modo que, mesmo que não seja tão necessário, e depende de cada país, efetivamente, né? Países que são muito mais liberais nesse sentido, outros que são muito rígidos, né? Em quais documentos podem servir, seja para abrir conta, seja para entrar num edifício, seja para conseguir outros documentos, ela é muito útil de qualquer forma, de modo que é importante ter a carteira de matrícula consular. A última pergunta de hoje vem do Paraguai. Meu nome é Vilmar Carlos Moraes, estou aqui desde 1987, vim do Rio Grande do Sul, de Guaporé, e eu queria fazer a seguinte pergunta. Mesmo com o documento de identidade paraguaia, eu preciso da matrícula consular? Olha, Vilmar, a sua identidade paraguaia vai ser suficiente para todos os atos da vida civil que você quiser desenvolver no Paraguai. Agora, ela continua sendo importante porque você, mesmo que tenha nacionalidade paraguaia, você será também brasileiro e, como brasileiro, você terá direito a atendimento no consulado. É importante que nós saibamos que você existe, que você mora naquela jurisdição consular, de modo que a carteira de matrícula consular é importante para nós, talvez seja importante para você, justamente quando você precisar de alguma coisa do consulado. E hoje nós estamos num processo de regularização migratória no Paraguai histórico, né? Até o final do ano nós vamos ter regularizado centenas de milhares, dezenas de milhares de brasileiros que estão sem nenhuma documentação, de modo que nós vamos ter um documento de regularização migratória no Paraguai, mas continua sendo importante a matrícula consular, porque é a matrícula consular que vai dizer se você está morando na jurisdição do consulado em Cidade do Leste, ou se você está na jurisdição do consulado em Assunção. Enfim, é a matrícula consular que vai dizer qual é o seu vínculo mais próximo com o Brasil
qual é o consulado mais próximo. Nesse sentido, ela continua sendo muito importante e necessária. Obrigada, embaixador Eduardo Gradiloni, pela entrevista. Obrigado, foi um prazer. E você que está assistindo ao Brasileiros no Mundo, escreva um e-mail ou grave um vídeo e envie para brasileiros@ebc.com.br. Sua dúvida ou seu comentário podem ser tema de um novo programa. Participe! Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana.